Fala galera, tudo certo? Bom, vamos dar continuidade então ao assunto que a gente estava falando de memórias, tá? A gente falou da memória cache e hoje a gente vai finalizar a parte das memórias falando da memória interna, que a gente entende como a memória RAM do nosso computador, aquela que a gente espeta naquele slotzinho na placa-mãe, e a memória externa, que são as memórias que a gente armazena nossos arquivos, tá? SSD, HD, pendrive. Bom, o objetivo geral da aula, então, é falar um pouquinho dos tipos de memória, tá? A diferença entre elas. Falar da diferença entre as memórias flash, NOR e NAND. A gente vai ver porque existem dois tipos, quais são as diferenças e onde são aplicados. Apresentar uma visão das novas tecnologias que estão chegando e também falar um pouquinho sobre as memórias externas, tá? Entender como funciona o nosso disco rígido, o famoso HD, beleza? Bom, então o elemento básico, né, para se formar uma memória semicondutora é a célula de memória, tá? A célula de memória, ela basicamente é um circuitinho que armazena um estável, um estado 1 ou 0. Ou seja, ela vai armazenar uma tensão e vai ser, quando a gente for fazer uma leitura, né, se ela tiver essa tensão armazenada, ela vai ser considerada 1, se não, ela vai ser considerada 0. E a gente vai ver que na memória principal, que é a memória RAM, né, ou a memória cache, no caso também, né, o conjunto de memórias, a gente vai ter esse dado não estável, tá? Na verdade, a gente vai precisar fazer um conjunto aí de ações, né? Para que ele se mantenha estável em 1 ou em 0 e não perca aquele dado, tá? A característica principal é que elas são possíveis, né, aí de serem gravadas, né? Para definir o estado delas, né? Se elas vão estar em 0 ou em 1. E são capazes de serem lidas, né? Então elas têm que ter essas duas funções, né? Eu tenho que conseguir armazenar o dado e tenho que conseguir recolher aquele dado posteriormente, tá? Aqui está um esqueminha da célula de memória. A gente tem sempre três entradas, tá? A gente tem a primeira entrada que é a de seleção. No caso, é aquela entrada que a gente utilizava lá naquele endereço da memória cache. Aquele formato de endereço é o cara que vai falar para a gente qual célula de memória que vai ser selecionada naquele momento, tá? Lembrando que uma célula de memória representa apenas um bit. Então, no caso, quando eu for selecionar a célula, eu vou selecionar a célula e todas as outras que representam aquele endereço, tá? Vou ter também a parte de entrada ou saída de dados, tá? Então, selecionei o endereço, selecionei aquela célula e vou ter a parte de entrada ou saída de dados, que vai depender do meu controle, tá? Esse controle aqui ele vai falar para mim se os dados estão sendo lidos ou se eles estão sendo entregues ao barramento de dados, tá? Todas essas células elas estão ligadas ao barramento principal, que liga a memória e o processador. E esse cara aqui vai falar, ó, agora deixa o barramento livre porque vai ser uma saída de dados. Então minha célula de memória vai entregar uma tensão, vai entregar uma corrente para o meu barramento, tá? Ou ele vai falar o seguinte, ó, agora a gente vai estar gravando na célula. Beleza, vamos gravar qual valor na célula? 0 ou 1? Vamos gravar 1. Então, carrega aí a tensão no meu barramento e libera para a célula receber essa corrente. Bom, aqui tem uma tabelinha que vai falar para a gente dos tipos de memória, né, da hierarquia de memória, só que aqui já tirando a memória cache que a gente estudou na aula passada, tá? Então a gente vai ter aqui, vai dividir, vamos começar da direita para a esquerda, né? Vai dividir em dois grupos principais, tá? As memórias voláteis e as memórias não voláteis, tá? O que a volatilidade quer dizer para a gente? Basicamente falando, se a memória for volátil, quando eu tiro a energia daquela memória, ela perde os dados. Se ela for não volátil, quando eu tiro a energia daquela memória, ela mantém os dados.
Então, essa memória aqui é para uso instantâneo, ou seja, para um programa que está aberto agora, que eu estou utilizando agora. Tirei meu computador da tomada, aquele programa vai fechar. Se eu quiser abrir ele de novo, eu preciso carregar de novo aquele dado na minha memória volátil. Não volátil é todo dispositivo que consegue armazenar um arquivo e não perde quando é desligado. Por exemplo, HD, SSD, CD, né? Vão estar aqui alguns exemplos de aplicação, tá? A gente vai falar sobre eles também. Mas a diferença principal é essa, tá? O pendrive entra aqui também. Agora vamos pular aqui para a esquerda, né? A gente tem alguns tipos de gravação. Quando a gente está falando da memória volátil, a gente pode entender esse esquema aqui de gravação, tá? Então, energizei o barramento, vou ter aí um conjunto de transistores carregando algo, né? No caso um capacitor ou até mesmo um barramento do tipo LED, né? Que a gente vai ver mais para frente. Mas aqui no caso o mecanismo de gravação vai ser puramente elétrico, tá? Quando a gente está falando da memória RAM. Quando a gente está falando da memória ROM, a gente tem dois tipos. A gente tem a gravação elétrica, que é muito parecida com essa gravação aqui, tá? E a gente tem a gravação por máscaras. A gravação por máscara é a gravação por litografia, que é a mesma forma que é feito o circuito de processadores, né? No caso aqui, na própria fabricação, essa memória é produzida. Essa daqui vai ser aquele esquema que a gente já conversou, que vai ter, por exemplo, tabelinha de seno e cosseno, vai ter conversão BCD, vai ter valores de logaritmos, de raízes, tá? Valores que não mudam, né? Para o meu processador poder ir buscar aqueles valores quando eles forem requisitados, tá? A gente falou da gravação, né? Como ela é feita. E agora a gente vai falar do apagamento, né? Uma coisa que a gente tem que observar sempre nas nossas memórias é qual o nível que a gente consegue acessar das nossas memórias. Lembra que eu sempre falava para vocês, na hora de fazer o mapeamento, né, o formato do endereço, que a gente conseguia acessar aquela memória cache, aquele bloco de memória ou aquela linha da memória em nível de byte, né? Isso é importante para a gente saber como a gente vai lidar com a nossa programação. Então, no caso, a nossa memória RAM, né? A gente já conversou bastante sobre ela. Ela é apagável em nível de byte. A gente consegue acessar 1 byte por vez. E a gente consegue gravar também em nível de byte se a gente precisar, tá? No caso, as memórias não voláteis, né? A gente vai ter aqui dois tipos de memória que não são apagáveis, tá? Que são as memórias somente de leitura. O que são essas memórias somente de leitura? No caso aqui da litografia, que é a memória ROM, depois que ela está fabricada, você não consegue, via software, acessar essa memória e modificar ela, porque ela está fisicamente daquela forma, tá? Não tem como eu alterar aquela configuração dela. Existe também a ROM programável, tá? No caso aqui ela também é fabricada por litografia, só que ela possui pequenos fusíveis que você consegue gravar apenas uma vez. Qual que é a diferença dessas duas, né? No caso, essa daqui é para produção em grande escala. Que você tem que fazer o projeto, você tem que fazer a máquina, você tem que configurar a máquina que vai fazer a gravação, né? Vai fazer a litografia dessa memória. E aqui no caso, é para caso eu queira uma memória ROM mais específica, né? Então eu programo ela do jeito que eu quiser, deixo ela fixa lá com aquela programação, depois eu não posso modificar. Mas, por exemplo, se eu for gravar 2 chip, não vale a pena eu fazer todo o setup para produzir uma memória ROM dessa forma aqui, tá? Então essa daqui é para produção em larga escala, essa daqui é para produção mais específica, mais peculiar, tá? Então essas duas aqui eu só consigo fazer a leitura delas. Essa aqui eu consigo gravar uma vez, mas o uso dela é apenas para leitura. Então aqui a gente já falou do primeiro conjunto de memórias não voláteis, tá? Tenho também a EPROM, tá? Que é a evolução dessa ROM. A EPROM, pessoal, quando a gente está falando de ROM, né, a gente fala de Read Only Memory. Quando a gente está falando da PROM, a gente fala de Programmable, né, Read Only Memory, que eu posso gravar uma vez só. Quando a gente fala da EPROM, a gente fala de Erasable, Programmable, Read Only Memory, né, que é apagável, programável
memória de leitura apenas, né? No caso. Então essa daqui, pessoal, a gente consegue apagar. Essa foi uma das primeiras memórias que saíram, que a gente não perde os dados quando desliga, e mesmo assim a gente consegue fazer a programação dela, tá? A gente consegue alterar a programação dela. No caso, se vocês quiserem pesquisar, pesquisa aí no Google EEPROM UV. Vocês vão encontrar a memória EEPROM que, para fazer o apagamento dela, era necessário jogar radiação ultravioleta, tá? Então você ia, gravava eletricamente os dados nela, e quando você precisasse apagar, você ia fazer a exposição daquele chip, né? Ele tem uma janelinha por onde entra a luz UV. Quando você deixava lá tempo suficiente, aquela memória ia estar apagada e você poderia fazer a gravação novamente nela, tá? Então a gente teve a primeira aqui memória apagável por luz ultravioleta. A gente tem também a EEPROM, ou também a E2PROM, que a gente coloca eletricamente aqui, né? Ela é eletricamente apagável, que hoje em dia a E2PROM é que é usada nos computadores, nos microcontroladores, para armazenar dados aí que vão ficar mais tempo, né? Que eu não posso perder. E também temos a memória flash. A memória flash também temos no computador, temos no pendrive, temos em microcontroladores, e ela geralmente, a diferença, né, entre a E2PROM e a flash, né? Bom, a diferença entre a EEPROM e a E2PROM e a flash é basicamente a facilidade em apagar os dados, né? E a diferença entre a E2PROM e a flash é que a E2PROM, ela é apagável em nível de byte. Então eu consigo ter dados mais específicos em cada parte da minha memória. E a memória flash, ela é apagável em nível de bloco. Qual que é a vantagem disso, né? Se eu precisar apagar dados para colocar dados novos, né? Para fazer a gravação de dados novos, eu consigo fazer aí a formatação dessa memória muito rápido, tá? Porque eu apago um bloco todo por vez. A gente vai ver como que isso é possível, tá? Falando fisicamente, falando eletricamente. Bom, quando a gente fala de RAM, que vai ser a memória que a gente vai iniciar conversando, a gente vai falar de memória de acesso aleatório, tá? Mas não é aleatório, né? Porque na verdade a gente vai para um lugar específico. Quando a gente fala de memória de acesso aleatório, quer dizer que cada endereço daquela minha memória, cada acesso, né? Cada unidade de acesso que eu tenho naquela minha memória, ela vai ter um circuito específico, um circuito distinto para que eu consiga acessar ele. Então, qualquer endereço eu consigo acessar na mesma velocidade. Eu não preciso fazer um circuito de comutação, né? Não preciso, enfim, eu posso acessar diretamente aquele endereço, tá? As RAMs, pessoal, elas são sempre voláteis. Então, desliguei o computador, eu vou perder aquele dado, tá? A vantagem delas é que geralmente elas são bem mais rápidas que a memória ROM. E eu posso utilizar para ser aquela memória instantânea, né? Aquela memória que eu uso para programas, né? A memória, na verdade, que eu uso para processar os dados, né? do meu programa, tá? E a gente tem dois tipos. A gente tem a dinâmica e tem a estática. A dinâmica, pessoal, ela é formada por um transistor e por um capacitor. No caso, o capacitor é quem vai armazenar o nosso bit. Na linha de endereço, eu habilito o transistor, né, para fazer a leitura daquele bit. Habilitei o meu endereço, a minha linha de bit vai receber ou não a energia daquele capacitor. Então, se ele estiver carregado é 1, se ele não estiver carregado é 0. Mas e aí, como é que eu carrego ele? Da mesma forma que eu fiz aí o descarregamento, tá? Então, acionei para fazer uma gravação, por exemplo, energizo minha linha de bit. Então, eu vou ter aqui uma tensão menor do que a da minha linha de bit, vai rolar uma corrente aqui para o meu capacitor, ele vai ficar carregado, eu desconecto esse transistor, né? Tiro o chaveamento desse transistor, então vai ficar armazenado aqui o meu bit, tá? Mas eu tenho um fator aqui que faz eu ter um pequeno descarregamento, tá? Essa carga ela acaba vazando aos poucos aqui desse capacitor. Então a gente vai ver que a gente tem que utilizar um circuito de refresh. Esse circuito de refresh ele fica atualizando a tensão
desse capacitor, tá? Por isso que ela é chamada de RAM dinâmica, porque ela vai perdendo carga ao longo do tempo e a gente precisa desse circuito de refresh. Qual é a vantagem dessa RAM aqui? Ela é pequena, tá? Ela tem só um transistor e só um capacitor, então é muito pequena, muito integrada, muito barata de ser feita. Ah, mas tem um circuito de refresh? Tem, mas esse circuito de refresh ele atende várias células de memória. Então, para grandes quantidades de memória RAM, compensa eu ter essa RAM dinâmica, tá? Ela acaba saindo barato. Por isso que hoje a gente consegue ter aí 8 GB, 16 GB de memória RAM num preço um pouco mais acessível, né? Não que esteja barato, mas um pouco mais acessível. E a gente tem também a RAM estática, tá? Que é a SRAM, que é a RAM da cache ou a RAM dos registradores, né? Aquela RAM que está mais perto do processador. Essa RAM aqui, a gente vai falar que ela é a RAM interna, tá? Que é aquela RAM que a gente espeta na nossa placa ou aquele chip de memória RAM, tá? E aqui a gente vai ter essa RAM estática. No caso aqui, C1 e C2 vão armazenar os estados, tá? Vão armazenar dentro desse LET mesmo. Se vocês quiserem maiores informações desse LET, no próprio livro tem um apêndice sobre flip-flops, tá? Lá nos flip-flops vocês devem ter visto sobre LEDs. Mas basicamente aqui, quem segura essa tensão aqui é essa tensão, quem segura a tensão do bit, tá? A ideia é a mesma, a gente vai segurar uma tensão aqui dentro desse LET. Quando eu habilitar a linha de endereço, eu libero essa tensão para que ela seja jogada aqui na linha de bit, tá? Para que ela seja descarregada na linha de bit e possa ser realizada uma leitura. Caso eu queira fazer uma gravação, a ideia é a mesma, tá? Eu aciono a linha de bit, aliás, desculpa, eu aciono os endereços e carrego a linha de bit com a tensão que eu quero passar, tá? Que no caso, pessoal, esses transistores, esse jogo de transistor vai fazer a liberação, vai fazer a passagem da carga aqui e a gente vai conseguir armazenar, no caso, um bit aqui em C1 e o bit complementar dele em C2, tá? O bit seria, por exemplo, 1 ou 0 aqui, e caso seja 1 aqui, tem que ser 0 aqui, e caso seja 0 aqui, tem que ser 1 aqui. Então eu consigo complemento, eu consigo fazer uma busca do complemento daquele dado mais facilmente, tá? Falando dos tipos de memória ROM, agora, a gente tem a característica principal dela que ela não pode ser volátil, então ela é não volátil, tá? A gente aqui está falando, pessoal, de tudo que a gente falou naquela tabelinha já, tá? Isso aqui é só para vocês estudarem com um pouco mais de conteúdo. Quando a gente fala da memória RAM, eu trouxe um exemplo de encapsulamento aqui para vocês. Esse encapsulamento, a gente tem dois tipos de memória, tá? Dois tipos de memória RAM. A gente vai falar um pouco da pinagem dela, tá? Essa pinagem dela, pessoal, a gente tem aqui vários pininhos e a gente vai falar para que serve cada um deles, tá? Bom, o primeiro, né, o principal é o VCC, que é o cara que entrega energia para essa memória para que ela possa trabalhar de acordo, tá? Quando a gente sai do VCC, a gente vai ver um monte de A, muitos As, tá? Para que servem esses As? Esses As é o barramento de endereço, é add address do inglês, tá? Se a gente for ver aqui, a gente tem de A0 até A19. Então, quantos endereços que eu consigo acessar nessa minha memória internamente, né? Se eu tenho 20 bits representando, né? Eu tenho, então, 2 elevado a 20. Quanto que dá 2 elevado a 20? 1 mega, né? Que está até aqui exposta, né? Eu tenho 1 mega de endereços acessíveis, né? Acessíveis, enfim. E eu tenho eles sendo acessados em nível de byte. Como que eu sei que é nível de byte? Porque aqui está falando que são 8 bits, tá? Então eu tenho 1 mega de endereço por 8 bits. Ah, mas só por esse 8 aí? Não, a gente pode vir aqui pelo D. D são os barramentos de dados, tá? Quantos bits eu tiver no meu barramento de dados, a gente vai conseguir saber o tamanho da palavra ou o tamanho da unidade endereçável, que no caso aqui é byte, tá? Porque eu começo em D0 e finalizo em D7. Então eu tenho 8 bits para o meu barramento de dados, tá? Então eu tenho aqui uma memória que é 1 mega de endereços
vezes 1 byte, né? Ou 8 bits. Então eu tenho uma memória de 1 megabyte. Beleza? Essa memória RAM minha, ela tem 1 megabyte. Bom, falamos dos A's, falamos dos D's, né? Tem o VSS, que é o Terra, tá? Energizei com VCC, energizei com Terra. Tem o VPP, que quando eu vou fazer uma gravação nessa minha memória, eu preciso fazer o acionamento dele, tá? Que pode ser entendido como tensão de escrita. Tenho também o Chip Enable para falar que eu estou utilizando aquela RAM, porque eu posso ter mais RAMs, né, acionadas e eu quero buscar o dado daquela RAM específica. Então eu tenho que acionar aquela RAM para que o barramento esteja acionado, esteja conectado só a ela que está acionado naquele momento, né? E eu sei que, por exemplo, se eu tenho 4 memórias e eu vou buscar um endereço nessa minha memória, só ela vai passar o meu dado, né? Então eu uso o Chip Enable para acionar só aquela memória naquele momento, tá? Bom, acho que a gente falou de todos, né? Aqui. Nesse, beleza. Aqui a gente falou de todos. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Bom, aqui a gente possui 2 pinos aqui, beleza? A gente tem o Write Enable. Esse Write Enable ele é o pino que vai habilitar a escrita, nesse caso aqui pra gente, tá? A gente tem o seletor de linha, o seletor de coluna. Vocês podem ver que o 4M aqui não bate, né? Com o número de endereço que a gente conversou, mas o de dados bate. Beleza? Aqui é Output Enable, tá? Se eu tenho Write Enable, né, para fazer a escrita dentro dessa memória, eu tenho Output Enable também, que é para fazer a leitura, né? Tudo a partir do duto de dados. Ah, mas aqui, o professor, não está batendo, tá? O 4 MB com o número de endereço, porque aqui eu tenho só até a 10, é isso? Bom, eu não achei um a 11, né? Mas eu tenho só até o A10, tenho de A0 até A10. Por que que isso está acontecendo? Porque nesse caso é um chip de memória matricial, que a gente vai colocar várias memórias dessa para que sejam atendidos aí os 4 MB de endereço. Tá? Nesse caso é o que a gente utiliza hoje em dia nas nossas máquinas mais atuais. Isso economiza aí um certo espaço que a gente tem no nosso computador. Tá? E esse RAS e CAS, tá? É para quando a gente está usando essa memória matricial, a gente tem o seletor de colunas, tá? Porque a gente vai ter vários chips de memória, um ao lado do outro. A gente tem que selecionar a coluna do endereço que a gente quer buscar e a linha do endereço que a gente quer buscar também, para que a gente busque aquela célula de memória específica, tá? Bom, a gente tem também a memória flash, tá? Que a diferença da memória flash não volátil, né? Em relação ao HD, aquela memória semicondutora, ou no caso o nosso HD a gente chama de disco magnético, que a gente usa fenômenos aí do magnetismo para fazer a gravação. A memória flash não, ela também são jogos de transistores, tá? No caso, portas lógicas do tipo NAND e do tipo NOR também, né? Dependendo da aplicação. Mas basicamente falando, ela é mais rápida do que o nosso HD, tá? Do que o nosso antigo HD mecânico. Por que ela é mais rápida, né? Quais são as vantagens da nossa memória flash? Principalmente, o ponto principal é que a nossa memória flash ela não tem nenhuma movimentação mecânica para atuar. Então eu não preciso rodar um disco, né? Isso já me ganha muito tempo. Eu só tenho pulsos elétricos. Que elétrico sempre é mais rápido do que mecânico, né? Porque elétrico você está trabalhando na velocidade do elétron, né? Claro que com as resistências, as capacitâncias impedindo o fluxo dele. Mas quando a gente está falando de mecânica, a gente já tem uma limitação muito maior da resistência do ar ou de atritos que a gente tem no nosso sistema. Então a memória flash ela trouxe essa vantagem e a gente ganhou muita velocidade na hora de fazer a leitura dos nossos arquivos, dos nossos programas e fazer a transferência deles ou para a nossa memória RAM ou para outra memória não volátil, né? Bom, a gente tem aqui o modelinho dela, tá? Como que é feito. Essa é a estrutura do transistor. No caso, a gente tem aqui um MOSFET. Essa é a estrutura dele sem carga nenhuma, tá? E a leitura que a gente faz vai ser a partir dessa porta aqui, tá? Na verdade, a leitura que a gente vai fazer vai ser aquela mesma lógica, só que
a gente tem duas entradas aqui, né? Na verdade, uma entrada e uma saída. E como que funciona isso daqui, né? Como que tem a movimentação? A gente faz a conexão aqui no dreno, né? A conexão de entrada e a conexão de saída aqui na fonte. E essa porta de controle, ela vai jogar uma tensão aqui. Qual que é a vantagem desse transistor em relação aos outros transistores, né? A porta de controle não descarrega corrente no nosso transistor. Como que é feito, então, esse fluxo de elétrons, né? Se a gente joga uma tensão aqui na minha porta de controle, ela vai energizar aqui ou com uma tensão positiva ou com uma tensão negativa e vai criar uma coisa que a gente chama de canal aqui. Tá? Ela vai atrair elétrons ou lacunas para essa parte do nosso transistor e vai criar um canal que permite a passagem de correntes. Esse substrato P, ele é um substrato semicondutor do tipo P, tá? Geralmente de silício, que ele não permite a passagem de elétrons. Só que quando eu faço esse fenômeno aqui, eu pego todas as lacunas ou todos os elétrons que estão livres aqui, todos não, né? A maioria deles, e jogo tudo para esse cantinho aqui. Então vira um mar de elétrons, como se fosse um dispositivo condutor, como se fosse um pedaço de metal, por exemplo, um pedaço de ferro, de alumínio, de cobre, e vai permitir aqui, vai criar uma ponte que vai deixar o meu dreno comunicar com a fonte. Então eu abri um canal aqui, abri uma chave, né? Aliás, fechei uma chave e permito a passagem de corrente. E mesmo assim eu não tenho perda de potência aqui, porque se eu não tenho corrente, se eu só tenho a tensão aqui, né? A gente sabe que potência é tensão vezes corrente, então eu não tenho uma perda de corrente aqui, de potência, a partir dessa porta de controle. Claro que aqui eu vou ter, né? Eu vou ter uma certa resistência, mas eu já tenho uma economia de energia aqui. Bom, mas enfim, esse é o funcionamento dos FETs, né? Dos transistores de efeito de campo. Vocês vão aprender mais isso em eletrônica, mas dentro do nosso computador a gente só utiliza esse tipo de transistor, porque ele é mais econômico e o controle dele a partir de tensão é mais estável, tá? Geralmente a gente usa os outros tipos de transistores para entregar, para fazer controle de potência e não controle lógico, tá? Esse cara aqui a gente vai trabalhar nele geralmente na saturação, ou seja, como chave, tá? Bom, mas enfim, o que eu quero falar para vocês é que ele armazena o 1 e armazena o 0, tá? Se eu tenho aqui uma porta flutuante, não tem um canal criado, ele está sendo entendido como 0, como 1, desculpa. Se eu tenho esse canal criado, ele é entendido como 0. Quando a gente fala da hierarquia de memória, tá? A gente pode definir aqui que a nossa memória flash ela está em cima do disco rígido, tá? Está em cima do nosso HD. E quando a gente fala da nossa memória estática, que é a memória da cache, ela está em cima da nossa memória interna. Bom, o disco magnético. Vamos falar um pouco do nosso HD agora. O nosso HD ele foi um dos primeiros dispositivos aí de memória não volátil. Na verdade, não foi um dos primeiros, mas ele foi um que foi utilizado por muito tempo. E ele foi criado pensando na lógica de que você pode fazer a leitura a partir de um cabeçote e a escrita também a partir desse cabeçote de pequenos ímãs que estão num substrato, que estão na verdade que estão num disco magnético, né, um disco feito de material magnético que é isolado aí por um substrato, tá? E como que isso funciona? Bom, aqui tem algumas melhorias que foram feitas, tá? Algumas partes evolutivas dele, tá? Que vocês podem fazer a leitura. E se vocês tiverem mais curiosidade, vocês podem ir lá no livro. Mas eu não vou me estender muito nessa parte, porque ele é um dispositivo que ele está ficando cada vez mais obsoleto, tá? Então, quem tiver mais curiosidade, é interessante, tá? Ver ele. É interessante entender a lógica de como ele funciona. Tanto é que a gente vai ter um exercício, um ou dois exercícios sobre a lógica de funcionamento dele, como que a gente calcula o tempo de busca dele, tá? Bom, mas basicamente falando, imagina que isso daqui é uma trilha, tá? Uma trilha circular, é que aqui está muito perto, parece que é reto, tá? Mas enfim, como é que funciona esse cara aqui? A gente vai ter dois dispositivos, um para fazer a leitura e o outro para fazer a gravação. E no caso da gravação, a gente vai ter aqui um material ferromagnético, tá? Vai ter uma
uma bobina ligada nesse material ferromagnético que vai passar um fluxo magnético aqui para esse cara. Esse fluxo magnético ele tem a capacidade de colocar esse bit aqui, tá, pessoal? Essa trilhazinha aqui, ela é um pequeno ímã que a gente consegue, ele é um material ferromagnético, né? Que a gente consegue polarizar ele de forma norte-sul ou sul e norte, dependendo desse cara aqui. Esse cara aqui vai falar pra gente se ele vai ser norte-sul ou se ele vai ser sul e norte, dependendo do sentido da corrente que está sendo aqui utilizada na gravação, certo? Então, se ele é norte-sul, por exemplo, eu tenho um bit 1. Se ele é sul e norte, eu tenho um bit 0. Então, criei o meu fluxo aqui. Esse cara aqui ele vai conseguir inverter essa polaridade, né? E aí eu vou criar um norte-sul ou um sul e norte. E na hora de fazer a leitura, se eu tenho um material ferromagnético aqui, eu tenho a capacidade aqui de criar uma corrente induzida. E essa corrente induzida ela vai fazer uma leitura, né? Vai falar, ó, ele consegue detectar se isso daqui é sul e norte ou se é norte e sul. E aí, de acordo com a lógica que a gente está utilizando, se for sul e norte, ele fez a leitura de um 1, se for norte e sul, ele fez a leitura de um 2. Mas basicamente isso. Esse cara aqui inverte essa polaridade, esse cara detecta qual que é essa polaridade. Então aqui eu faço a gravação e aqui eu faço a leitura. Beleza? Aqui vocês conseguem ver o sentido do fluxo magnético, tá? Daqui desse caso, tá? Uma não interfere na outra, mas enfim, vamos lá. Aqui está uma explicação falando disso, tá? Desse sensor magneto resistivo, tá? Que ele vai falar qual que é o sentido da corrente, que vai falar pra gente se aquele bit era 0 ou se aquele bit era 1. A gente vai ter algumas outras características também, tá? A gente tem vários anéis concêntricos, né? Ou seja, que tem o mesmo centro. Eu acho que vai ter uma imagem, tem, beleza. A gente tem vários anéis concêntricos que vão armazenar os nossos dados, né? E a gente vai ter gaps também, que vão ser locais onde não tem memória alguma, tá? Aqui no caso a gente tem uma situação de discos múltiplos, tá? De pratos múltiplos. Se a gente for entender aqui, a gente consegue imaginar que são vários CDs, tá? CD-ROM mesmo, DVD, um em cima do outro. E a gente tem aqui o cabeçote, que faz a leitura, tá? Que tem aquele sensor magneto resistivo. E a gente consegue fazer a leitura aí de vários CDs ao mesmo tempo, né? Tanto da parte superior quanto da parte inferior. E o nosso HD, ele é dividido em setores, tá? Que no caso são divisões feitas aqui de forma angular das nossas trilhas. A gente tem dentro nas trilhas, né? A gente tem os setores. E nos setores a gente pode ter também os conjuntos, tá? Mas aí os conjuntos não vão entrar para a gente no momento. Esses setores aqui, pessoal, eles vão ser definidos aí onde vão estar aquele dado nosso, tá? Ele é basicamente um local da memória onde a gente vai procurar um dado. E a trilha faz a organização desse setor, né? Então, por exemplo, eu quero buscar os dados que estão no meu setor 5 da trilha 2. Tá? Então, eu vou ter que vir aqui nesse cara e fazer a leitura dele. E quanto tempo que demora isso, né? Vai demorar o tempo de eu fazer o posicionamento desse cabeçote. Imagina que isso aqui seja o nosso CD. Então, aqui, se eu for fazer a leitura dessa trilha, ele tem que estar mais para fora, né? Se eu for fazer a leitura dessa trilha intermediária, ele tem que ir mais para dentro. E eu tenho que fazer a rotação, né, para que esse cabeçote passe por esse setor, né? Então esse meu HD aqui está rotacionando, né? Então eu vou posicionar o cabeçote, na hora que ele detecta que é aquele setor, tá? Tem um endereço aqui de setor, ele vai fazer essa leitura o tempo todo. Fez a leitura daquele setor, beleza, eu preciso dos dados desse setor então. Então ele faz essa leitura e envia aí para nossa memória RAM, tá? Ou para o dispositivo de acesso à memória. Os dados geralmente são gravados em cilindros, tá? Em cilindros quer dizer que eu consigo ler vários dados ao mesmo tempo, porque os meus dados salvos no cilindro, né, eles vão estar, se a gente fizer uma seção entre os nossos discos, né, todos os cabeçotes vão conseguir ler aquele cilindro ao mesmo tempo, né? Então
dependendo do número de cabeçotes, eu vou conseguir fazer a leitura simultânea daquele cilindro, tá? Bom, enfim, o tempo de leitura então é o tempo de eu posicionar o cabeçote e passar por aquela trilha, tá? Então, em média, se a gente for pensar, o nosso cabeçote vai andar metade dos setores. E, em média, a nossa rotação vai ser metade do disco. Então, se eu tenho, por exemplo, um disco que rotaciona 7.200 RPM, eu consigo encontrar 7.200 rotações por minuto, tá? Eu consigo encontrar quanto tempo ele demora para dar uma volta. Vocês concordam comigo? Se eu sei quantas voltas ele dá por minuto, eu consigo encontrar exatamente o tempo que ele demora para dar uma volta. Para eu fazer o posicionamento naquele setor, eu vou ter, em média, né, o posicionamento de meia volta. Então, pego esse tempo que eu achei e divido por 2. E o cabeçote, eu tenho que saber o tempo que demora para ele andar por uma trilha, né, e faço aí, em média, que ele vai ter que andar metade das trilhas, tá? Sempre. Então, em média, né, se a gente for fazer várias leituras, várias gravações, em média ele vai andar metade das trilhas e a rotação, em média, vai dar meia volta para alcançar um setor. E a partir dessas duas informações, eu consigo saber quanto tempo que demora para eu chegar num setor específico. E depois disso, eu consigo fazer o cálculo também de quanto tempo demora para eu fazer a gravação no setor específico. A movimentação mecânica minha é o que define o meu delay, tá? A minha gravação elétrica, a gente pode considerar que é instantânea. Então, eu só considero a gravação mecânica aqui nesse caso. Então, fiz o posicionamento e gravação mecânica, né? Posicionamento do disco, fiz o posicionamento do disco, uma rotação. Fiz o posicionamento do cabeçote, posicionamento mecânico. Faço a leitura, mais uma rotação, né? Mais um posicionamento mecânico, né? Toda a parte elétrica, toda a leitura aí magnetoresistiva vai ser feita de forma instantânea, porque se a gente comparar com o tempo da parte mecânica, ele é irrisório, tá? Ele não atrapalha em nada. Então, é assim que a gente vai fazer esses nossos cálculos, tá? A gente tem aqui algumas variações dos nossos HDs, tá? A gente tem, por exemplo, a cabeça fixa, tá? Que é uma por trilha. A gente tem várias cabeças nas nossas trilhas. A gente consegue acionar a cabeça que a gente quer ler. A gente tem também a cabeça móvel, que hoje em dia é a mais utilizada, que é utilizada com múltiplos pratos também, que é aquela que a gente falou, né? Que a cabeça se posiciona no disco, né? Na trilha específica que a gente quer ler. A gente tem também discos não removíveis e discos removíveis, que, por exemplo, HD externo, HD interno. A gente tem aqui o mecanismo da cabeça também, tá? Que é o que tem contato, que seria o disquete antigo, tá? Que é aquela fita magnética mais fininha. Não sei nem se vocês conhecem esse dispositivo mais. A gente tem também lacuna fixa e lacuna aerodinâmica, que é basicamente o tanto que a gente vai ter aí de atrito, tá? No nosso sistema. E a gente tem face única e face dupla, tá? Aqui nesse caso é face dupla, porque a gente consegue ler tanto o primeiro prato aqui no caso, a parte superior e a parte inferior dele. Se a gente tem cabeça dupla, né? A gente tem, aliás, face dupla a gente tem o dobro de dados, tá? Bom, aqui está a explicação, tá? De tudo isso que a gente conversou. Bom, quando a gente vai fazer, então, a busca, né, de um dado no nosso HD, a gente vai ter uma característica importante, que é o tempo de busca, que é o tempo que demora para a gente posicionar a cabeça naquela trilha específica. Então a gente vai ter que calcular isso. A gente tem um atraso rotacional ou latência rotacional, que é o tempo que demora para dar meia volta, beleza? Meia volta aqui, não tem segredo, porque a gente está fazendo sempre em média. E a gente tem o tempo de acesso também, né? Que é o tempo de busca, né? Posicionei o cabeçote, fiz a rotação, né? Aqui no caso geralmente vai ser meio cabeçote, tá? Meio número de trilhas, né? Então se eu tenho 1024 trilhas, a gente vai calcular o tempo para ele andar 512 trilhas, sempre em média. E aqui também 7.200 RPM, por exemplo, a gente vai calcular aí o tempo para ele dar meia volta. E o tempo de acesso
que é a soma desses dois tempos aqui, tá? E aí também a gente tem o tempo de transferência, né? Que é depois que eu cheguei naquele setor, se eu for fazer uma leitura ou uma gravação, né? Eu preciso saber quantos bytes que eu vou fazer de gravação. Então eu vou precisar saber se eu vou gravar tudo na mesma trilha, se eu vou precisar mudar de trilha. Se eu precisar mudar de trilha, eu tenho que fazer o recálculo daquele tempo. Se eu vou usar duas trilhas, né? Eu vou ocupar uma trilha inteira, por exemplo. Eu faço aí o cálculo para ele dar uma volta toda, né? Para eu ter aí a gravação numa trilha toda. Depois o cálculo para ele reposicionar o cabeçote e gravar o percentual daquela trilha. Sei lá, 40% daquela trilha vai ser gravada, né? Se vai ser 40%, eu vou usar 40% de uma volta apenas, tá? Aqui tá como a gente faz os cálculos, tá? O tempo de transferência vai ser feito aqui, então, pelo número de o tempo de rotação, tá? Que é esse cara aqui, tempo de rotação de um disco. E o número de bits que eu vou gravar dividido pelo número de bits de um setor. Aliás, desculpa, o número de bits de um setor dividido aí então pelo número de bits que eu vou gravar, certo? Bom, essa formulação ela tá mais bem explicitada lá no livro, tá? Bom, o termo aqui quando a gente fala dos SSDs, né, que são a evolução do nosso HD, a gente fala de estado sólido, que quer dizer que a gente está utilizando dispositivos de estado sólido, que são semicondutores, no caso aqueles MOSFETs que a gente estava conversando. No caso do SSD, a gente está falando de uma memória flash do tipo NAND, tá? Que é possível a gente fazer o apagamento dela em blocos. E eles vieram aí para substituir mesmo os HDs, tá? Porque eles são bem mais rápidos, eles não têm a movimentação mecânica, eles são menos propícios a desgaste, menos propício aí se tem uma queda, por exemplo, a trinca do HD, né? A trinca daquele substrato de vidro que faz a isolação do HD. Então a gente tem várias vantagens aqui, tá? Inclusive consumo de energia menor, enfim, a gente tem várias vantagens. Diminui o tempo de busca, tá? Aquele tempo de busca que a gente calculou aí no slide anterior. A gente tem aqui uma interface, tá, de como que é feito isso daqui. Ele dá o suporte para todo o sistema operacional, para todos os arquivos, né, para os softwares e os drivers de entrada e saída. Tem a interface, então, com o SSD físico. E aqui dentro a gente tem um mini computador, tá, que faz aí a busca dos dados e entrega esse dado prontinho para essa interface para o nosso sistema operacional, né, para todos os nossos sistemas utilizarem. Então aqui tem a listagem, né, de todos os componentes que a gente tem. A gente tem o controlador que vai buscar aquele dado específico, né, vai falar se é leitura ou gravação. A gente tem o endereçamento que vai falar onde, né. Buffer de dados, que é onde armazena temporariamente o nosso dado. A gente tem uma pequena cache dentro dele também, porque caso um dado seja requisitado aí em curto espaço de tempo, ele já está com aquele dado disponível, não vai precisar ir buscar. Tem a correção de erros, que vai fazer a verificação daquele dado, se aquele dado faz sentido ou se aquele dado é só um lixo. E tem também a parte física da memória flash. Bom, então, para finalizar, a gente tem então os exercícios para vocês fazerem, tem as sessões aqui para vocês fazerem a leitura também. Parte 6.2 é a parte de RAID, quem tiver mais interesse pode fazer a leitura lá de RAID. RAID é uma técnica aí bem legal que aumenta também a velocidade de transmissão de dados, né? E até a segurança dos nossos dados, né? Porque a gente pode fazer duplicar um HD, né? Para caso dê problema em um, a gente tenha outro, ou até mesmo duplicar aquele HD para caso a gente precise de dois dados aí em pontos diferentes, a gente busque cada um num HD diferente, né? Então eu vou ter aí quase o dobro da vazão na hora de receber os dados. Bom, esse cara aqui eu vou confirmar, tá? Mas se a gente tem aqui o tempo de transferência, provavelmente a gente vai ter aqui o número de bytes, né, que a gente quer gravar, que a gente quer fazer a gravação,
dividido pelo número de bytes de um setor, né? Acho que isso faz mais sentido. E aqui é dividido pela rotação. Bom, mas vamos abrir o livro, né? Para a gente ter certeza. Me deu um branco aí nesse ponto. Vamos... Só um momento, pessoal. É isso aí mesmo, né? Faz mais sentido isso. Aqui, no caso, são o número de bytes a serem transferidos, tá? E aqui é o número de bytes em uma trilha, tá? E aí, sabendo, então, a velocidade de rotação, em rotações por segundo, né? A gente consegue calcular o tempo de transferência. E aqui o tempo total seria o tempo de busca, tá? O tempo de posicionamento, na verdade, do cabeçote. O tempo que demora para ele posicionar. Aqui é 1 sobre... Na verdade, seria o tempo de meia volta, tá? Isso tudo aqui. Então, o tempo dele se posicionar, o tempo de meia volta do meu disco. E aqui o número de bytes que vão ser gravados dividido, então, pelo número de bytes que tem numa trilha. Dividido pelo número de bytes que tem numa trilha. E aqui multiplicado, então, pela velocidade de rotação, tá? Velocidade de rotação sempre no sistema internacional de voltas por segundo, tá? De rotações por segundo. Beleza? E aí a gente consegue fazer esse cálculo. Vai ter um exercício lá que vai cobrar isso de vocês. Bom, mas enfim, é basicamente isso. A gente não falou da memória NOR e da memória NAND, mas vamos falar aqui basicamente, né? Que a memória NOR, no caso das memórias flash, elas são utilizadas, elas são endereçáveis, né, a nível de byte ou a nível de nibble, tá? Que é metade de um byte. Então elas são utilizadas geralmente em microcontroladores que a gente tem que gravar pequenos trechos de código, né? Geralmente em assembly ou em C que a gente vai transferir para assembly. Então a memória do tipo NOR ela é endereçável a byte. A memória do tipo NAND ela é endereçável em blocos, tá? Então ela é utilizada em pendrive, em SSDs, em coisas que a gente usa dados aí de dimensão maior. Beleza, pessoal? Então, finalizamos nossa aula aí, ficou um pouquinho comprida. Peço desculpa para vocês, mas estou tentando repor aí o que a gente perdeu naquela semana que eu não pude estar com vocês. Beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.